gente. Eu gosto muito dessa palavra, dessa parábola. E eu vou ler porque ela fica melhor quando a gente ouve, né? É muito bonita. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhe desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. E aqui fala, né? Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, sufocaram. O que sufoca o ser humano, né? Quando muitas vezes a pessoa até escolhe um caminho. Ai, minha vida não tá boa, né? Eu preciso de um direcionamento, porque ninguém vem ao centro, à igreja, se tiver bem, né? Se tá tudo correndo bem na nossa vida, né? Eu tô bem, eu não preciso de nada. E aí procura imediatamente um lugar, se sente bem, né? Só que aí, para seguir um caminho, nós precisamos fazer mudança, né? Quantos de vocês não deveriam estar em casa? Aí eu vou ficar em casa assistindo a novela, né? Ou fazendo algo que me dá prazer. Não, eu vou para o centro porque eu preciso. Então é uma escolha. É sair da zona de conforto e falar, não, eu vou procurar algo melhor, né? Porque chega um momento na nossa vida que as coisas começam a ficar sem graça, que as nossas perguntas já não têm mais resposta. E eu preciso de resposta, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. E a parábola do semeador, ela retrata muito isso. Porém, tem as ilusões do mundo, né? Como está aqui, né? Eu tô indo, tá tudo bem, as coisas começam a dar errado. Tá vendo? Né? Eu não deveria ter saído de casa. Por quê? Porque eu gostaria de ir até lá e todos aqueles meus problemas se resolverem de uma vez só. Mas não, parece que a coisa complica, né? Então, é isso que ele fala, né? Que a semente, outra cai nos espinheiros. E aqui fala também, né? O sol, tendo se erguido, em seguida queima, e como não tinha raízes, secou. Ou seja, eu tenho fé, mas a minha fé ainda não me dá essa segurança. Eu não tenho certeza desse caminho, eu ainda não conheço. Então, se eu tenho que ir para lá para deixar as coisas que eu considero prazerosas, então eu não vou. Ou seja, não tem raiz, não tem ainda fundamento para aquela pessoa, né? Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, secaram. E aqui fala que as ilusões do mundo, as facilidades, porque é muito mais fácil a gente estar no meio onde todos falam a nossa língua, do que de repente a gente mudar e aquilo que a pessoa fala já não faz mais sentido para mim. A gente costuma dizer que a gente perde até amigos. Na verdade, não perde amigos, porque aquilo que a gente realmente tem, a gente não perde, né? Não tem... Mas a gente começa a ver de forma diferente, né? Ter outros valores.
né? Enfim, caiu na boa terra e seu fruto rendeu. Ou seja, eu compreendi que eu preciso de algo melhor. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver que a vida não é só material, né? Que se algo está dando errado, é porque eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar meu pensamento, eu preciso mudar meus sentimentos, meus valores, né? Porque nós não estamos aqui de férias, né? Nós não reencarnamos para ser felizes ou para ser infeliz, porque são dois sentimentos que ora nós estamos felizes, ora nós estamos infelizes, porque nós ainda não definimos, né, o que é a verdadeira felicidade. E nós estamos ainda em busca dela. Jesus falava que o reino dele não era desse mundo, né? E ninguém compreendia na época, e também não compreende hoje. Porque quando ele falava o meu reino não é desse mundo, ele estava falando de um reino de paz, um reino de equilíbrio. E o planeta que nós vivemos não nos oferece isso. Nós não oferecemos isso em casa, porque nós ainda não compreendemos o verdadeiro valor, né, do equilíbrio, da felicidade, né? Porque isso depende de nós, não depende do outro, né? Eu não posso dizer que o outro tem que me fazer feliz, mas o outro nem sabe o que exatamente eu quero. Porque muitas vezes a gente vive na mesma casa, no mesmo, né? Mas tem essa individualidade de sentimento, de pensamento. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer essa semente germinar, né? E fazer a diferença, né? E ser a diferença onde quer que a gente vá. Então, por isso que fala, aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escutou a palavra, que recebe e na hora mesmo dá aquela alegria, fica feliz. Nossa, que novidade, né? Como é bom. Sabe quando a gente lê um livro espírita e a gente viaja naquela história? Nossa, como é lindo, né? É uma filosofia linda, mas quando nós descobrimos que para ser feliz, que para estar bem conosco mesmo depende de nós, a coisa muda, né? Muda, porque depende. Não adianta eu falar, eu não vou mais lá porque não está fazendo bem para mim, mas o que não está fazendo, né? O que eu estou fazendo, como que eu estou contribuindo para que algo mude dentro de mim, dentro da minha casa? Aí fala, mas ele tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Isso não serve para mim. Imagina, fui lá no centro e o pessoal fala, não, você tem que mudar, né? A mudança está dentro de você. Mas eu fui lá atrás de resposta pronta. Será? Né? Será que alguém tem uma resposta pronta para nós? Né? Será que alguém vai chegar e dizer, não, olha, você vai a partir de hoje, você vai fazer isso, isso e isso. Essa é a ótica dele, né? E não a minha. Então eu preciso buscar esse caminho, buscar essa resposta, né? Fazer germinar isso que eu ainda não entendo, mas fazendo a minha parte. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufoca em si essa palavra e a torna infrutífera. Porque se eu tenho que abrir mão de conforto, se eu tenho que fazer alguma coisa, então não vou, né? Porque para mim não serve. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e que rende 100 ou 60 ou 30. Ou seja, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus pensamentos, eu preciso ser mais positivo, eu preciso contribuir para que o meu tratamento aconteça, seja ele na igreja, seja ele no centro, seja em qualquer lugar. Até mesmo em casa, ouvindo uma palestra, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso mudar os meus caminhos, a minha situação, né?
Porque se eu cruzar os braços, nada vai acontecer, né? Então tem aquela frase de Jesus: faz por ti que eu te ajudarei, né? A tua fé te curou. Ele nunca curou ninguém e virou as costas. Ele sempre falava: a tua fé te curou, vai, não peques mais. Ou seja, ele estava sempre chamando a atenção para dentro de si, né? Quer dizer, a cura está dentro de nós, a melhora está dentro de nós e nunca dentro do outro. O outro auxilia, mas quem precisa fazer, quem precisa levantar e ir em busca somos nós. Não é isso? Quando a gente fala: não, hoje eu vou fazer algo de bom por mim, as coisas acontecem, né? A gente fala: nossa, está acontecendo um milagre na minha, né? Desde cedo. São os nossos pensamentos e sentimentos, porque nós somos energia, né? Nós somos centelha divina. E a gente costuma dizer que Deus não erra, Ele não criou espírito com defeito. Ele nos criou simples e ignorante, nos deu livre-arbítrio. Que caminho nós pegamos, né? Aquele das facilidades. Por isso que nós ainda estamos aqui encarnados nesse planeta, de expiações, de prova, mas já temos consciência do nosso papel, e isso é muito bom, né? Então vamos refletir durante essa semana no que eu preciso mudar, né? O que me faz feliz, né? Como que eu posso contribuir com o outro? Só que em primeiro lugar eu preciso trabalhar esses sentimentos dentro de mim.